Talvez a sua vida não esteja travada por falta de inteligência, nem por falta de esforço, nem por falta de merecimento. Talvez exista uma porta diante de você há muito tempo, mas a sua voz ainda não aprendeu a girar a chave. Muitas pessoas estudam, trabalham, se dedicam, acumulam conhecimento, mas continuam invisíveis. Elas sabem o que precisam dizer, mas dizem de um jeito fraco. Sentem algo verdadeiro por dentro, mas quando chega a hora de se posicionar, a fala sai pequena, insegura, confusa, apressada ou cheia de medo. E o mundo escuta isso. O mundo não responde apenas ao que você sabe. Ele responde à forma como você transmite aquilo que sabe. A sua voz carrega a sua energia, a sua fé, a sua identidade, a sua postura e o nível de autoridade que você permite ocupar. Por isso, aprender a falar de forma inteligente não é apenas uma técnica de comunicação. É uma mudança de consciência. É aprender a alinhar mente, palavra, presença e intenção. Porque quando a sua fala muda, a forma como as pessoas percebem você também muda. E quando a percepção muda, oportunidades que antes passavam por você começam a parar diante de você. Existe um motivo pelo qual tantos ensinamentos espirituais dão tanta importância à palavra. A palavra não é apenas som. A palavra é direção. É intenção organizada. É pensamento ganhando forma no mundo. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso não deve ser lido apenas como uma frase bonita. É uma chave de consciência. Aquilo que você repete com emoção começa a moldar sua mente. Aquilo que você declara com fé começa a reorganizar sua postura. Aquilo que você fala sobre si mesmo todos os dias se transforma, pouco a pouco, na identidade que você sustenta. Quem diz eu não consigo, muitas vezes nem percebe que está treinando a própria mente para obedecer à limitação. Quem diz eu sou assim mesmo, coloca uma assinatura espiritual sobre uma versão antiga de si. E quem fala sem presença, sem clareza e sem verdade acaba ensinando o mundo a não prestar atenção. Mas quando você começa a usar a palavra com consciência, algo muda. Você deixa de falar como alguém que pede licença para existir e começa a falar como alguém que reconhece o valor que carrega. Napoleão Hill observou algo que muitas pessoas ainda ignoram. O sucesso não depende apenas de ter uma boa ideia. Depende da capacidade de apresentar essa ideia de forma que ela seja compreendida, respeitada e desejada. Uma pessoa pode carregar um talento enorme, mas se não sabe comunicar esse talento, ela mesma cria uma barreira entre o que possui e o que o mundo pode reconhecer nela. E isso vale para uma entrevista de emprego, uma venda, uma reunião, um relacionamento, uma liderança, uma negociação ou uma simples conversa decisiva. A comunicação é a ponte entre o valor que existe dentro de você e as oportunidades que existem fora de você. Muita gente quer prosperar, mas fala como se estivesse sempre se justificando. Quer crescer, mas fala como se precisasse provar que merece estar ali. Quer liderar, mas fala sem firmeza. Quer ser ouvido, mas não sustenta a própria presença. A prosperidade começa na mente, mas precisa passar pela palavra. Porque a palavra é uma das formas pelas quais a sua mente se apresenta ao mundo. Antes de alguém entender sua primeira frase, essa pessoa já começou a sentir você. Ela percebe sua pressa, sua tensão, sua firmeza, sua clareza, sua dúvida, sua necessidade de aprovação ou a sua tranquilidade interior. A comunicação começa antes da boca abrir. Ela começa na respiração. Começa no olhar. Começa na postura. Começa no silêncio que você consegue sustentar sem se encolher por dentro. É por isso que duas pessoas podem dizer exatamente a mesma frase e provocar efeitos completamente diferentes. Uma diz eu posso resolver isso e parece insegura. A outra diz a mesma frase e todos acreditam. A diferença não está nas palavras. Está na presença que sustenta as palavras. Presença é quando a sua mente não está fugindo para o medo. É quando você não fala tentando adivinhar se será aceito. É quando você está inteiro no que diz. E uma pessoa inteira transmite autoridade sem precisar gritar. Uma voz insegura quase sempre nasce de uma respiração desorganizada. Quando a mente entra em medo, o corpo acelera. A respiração sobe para o peito, a fala fica mais rápida, a voz perde peso, as palavras se atropelam e a pessoa começa a parecer menor do que realmente é. Por isso, antes de aprender frases bonitas, aprenda a respirar. Respire como alguém que não está sendo perseguido. Respire como alguém que tem direito de ocupar aquele espaço. Respire como alguém que sabe que não precisa vencer a conversa pela força, mas pela clareza.
Quando você desacelera a respiração, a sua voz ganha chão. E quando a sua voz ganha chão, a sua presença muda. As pessoas não sabem explicar, mas sentem. Elas percebem que existe domínio interno. E domínio interno é uma das formas mais fortes de autoridade. Antes de uma reunião, antes de uma gravação, antes de uma conversa difícil, pare por alguns instantes. Inspire com calma. Solte o ar devagar. Volte para dentro. A sua voz deve sair da presença, não do pânico. Muita gente confunde falar bem com falar complicado. Usa palavras difíceis, frases longas, termos técnicos e expressões que parecem inteligentes, mas afastam quem escuta. A comunicação poderosa não impressiona pela confusão. Ela convence pela clareza. Quando você fala de forma simples, a mente do outro descansa. Ela não precisa lutar para entender. E quando a pessoa entende com facilidade, ela se aproxima. A clareza cria confiança porque mostra que você domina o assunto suficiente para traduzi-lo. Quem não tem segurança tenta se esconder atrás de palavras grandes. Quem tem domínio consegue dizer o essencial de forma direta. Isso vale para qualquer área da vida. Se você quer vender uma ideia, explique o resultado. Se quer liderar alguém, mostre o caminho. Se quer ser respeitado, fale com firmeza e simplicidade. Se quer prosperar, pare de parecer complicado e comece a ser compreendido. A mente que entende decide mais rápido. E a palavra clara abre caminhos que a palavra confusa fecha. Você fala a partir da identidade que acredita ser sua. Se por dentro você se sente inferior, sua fala pede desculpas. Se você se sente incapaz, sua voz procura aprovação. Se você acredita que incomoda, fala rápido para acabar logo. Se acredita que não merece atenção, entrega suas ideias como se fossem pequenas. Mas quando a identidade muda, a voz acompanha. Uma pessoa que começa a se enxergar com valor não precisa se tornar arrogante. Ela apenas para de se diminuir. Para de entrar em ambientes como se estivesse invadindo. Para de explicar demais. Para de tentar agradar todo mundo antes de dizer a verdade. Isso é reprogramação mental aplicada à comunicação. Você não muda sua fala apenas treinando a boca. Você muda sua fala renovando a mente. A voz é consequência da imagem que você carrega de si mesmo. Por isso, antes de perguntar como eu devo falar, pergunte: quem eu acredito ser quando falo? Muitas pessoas dizem que têm medo de falar, mas no fundo o medo é outro. Elas têm medo de serem vistas, medo de serem julgadas, medo de descobrirem que sua voz não será aceita, medo de se posicionar e perder aprovação. Então a mente cria uma estratégia: ficar pequena. Ela diz: melhor não falar. Melhor deixar para depois. Melhor não parecer ambicioso. Melhor não incomodar. E assim a pessoa passa anos carregando ideias que nunca saem da garganta. Mas toda prosperidade exige exposição em algum nível. Você precisa se apresentar para o mundo. Precisa comunicar seu valor. Precisa falar sobre o que sabe, sobre o que oferece, sobre o que acredita, sobre o caminho que deseja construir. A fé também passa pela voz. Porque existe um momento em que você precisa declarar uma nova postura antes que a realidade confirme essa postura. Você fala primeiro. O mundo responde depois. Quem não domina o próprio silêncio se torna escravo da pressa. A pessoa fala sem parar porque tem medo do vazio. Explica demais porque teme não ser aceita. Responde rápido demais porque não suporta a tensão de esperar. E, sem perceber, transmite ansiedade em vez de autoridade. Mas pessoas fortes sabem pausar. A pausa mostra que você não está correndo atrás da atenção. Mostra que você escolhe as palavras. Mostra que sua mente não está sendo arrastada pelo ambiente. Em uma conversa difícil, a pausa pode valer mais do que uma frase inteira. Em uma negociação, a pausa impede que você entregue insegurança. Em uma apresentação, a pausa faz a ideia entrar mais fundo. O silêncio certo não é ausência. É presença concentrada. Quando você aprende a pausar, as pessoas começam a escutar não apenas suas palavras, mas o peso que existe entre elas. Existe uma diferença profunda entre falar para preencher espaço e falar para transformar alguém. Quem fala apenas para preencher espaço despeja informações. Quem fala para transformar conduz a atenção. Mostra uma dor, revela uma possibilidade,
entrega uma direção e deixa uma marca. A comunicação inteligente não começa perguntando o que eu quero dizer. Ela começa perguntando o que a pessoa precisa compreender para sair daqui diferente. Essa pergunta muda tudo. Ela tira você do ego e coloca você em serviço. Você deixa de falar para parecer interessante e começa a falar para gerar consciência. E quando a sua intenção muda, o efeito da sua fala também muda. Jesus não falava apenas para informar. Ele falava por parábolas, imagens, perguntas e ensinamentos que atravessavam a mente e tocavam o coração. Ele não entregava apenas conteúdo. Ele provocava mudança interior. Essa é a comunicação mais poderosa, a que ilumina algo dentro de quem ouve. Toda fala forte tem uma estrutura, mesmo quando parece espontânea. Primeiro, ela desperta atenção. Depois, cria identificação. Em seguida, entrega uma verdade que a pessoa ainda não tinha organizado dentro de si. E por fim, aponta um caminho. Sem atenção, ninguém entra. Sem identificação, ninguém permanece. Sem verdade, ninguém respeita. Sem caminho, ninguém age. Por isso, antes de falar, organize sua mensagem. Comece com aquilo que a pessoa sente, mas talvez ainda não tenha coragem de admitir. Mostre que você entende o problema. Depois, aprofunde a causa. Em seguida, apresente uma nova forma de olhar. E só então conduza para a ação. Isso funciona porque a mente humana precisa de direção. Ela quer sentir que está sendo conduzida por alguém que sabe para onde está indo. Falar bem não é improvisar qualquer coisa com confiança. Falar bem é transformar pensamento em trilha. As pessoas podem esquecer uma explicação, mas dificilmente esquecem uma história que fez sentido para elas. A história dá corpo à ideia. Ela transforma conceito em cena. Faz a pessoa enxergar, sentir e lembrar. Quando você diz é importante ter coragem, a mente entende. Mas quando você conta sobre alguém que tinha tudo para ficar calado e mesmo assim se levantou para falar, a mente participa. Ela cria imagem, emoção, expectativa. E o aprendizado entra por outro caminho. É por isso que grandes comunicadores não apenas explicam. Eles mostram. Mas existe um cuidado. A história precisa servir à mensagem, não ao ego de quem fala. Não conte histórias apenas para se exibir. Conte para revelar uma verdade. Conte para aproximar. Conte para fazer a pessoa pensar, isso também fala sobre mim. Quando sua história toca a história do outro, a comunicação deixa de ser discurso e vira conexão. Quem quer influenciar sem escutar está apenas tentando dominar. A verdadeira comunicação começa quando você para de preparar a resposta e começa a perceber a pessoa à sua frente. O tom dela, a dúvida dela, a resistência dela, o que ela diz e o que ela evita dizer. Escutar é uma forma de respeito. E respeito abre portas que argumentos não conseguem abrir. Muita gente perde oportunidades porque entra em conversas querendo provar que está certa. Mas pessoas sábias entram querendo compreender. E quando compreendem, falam com precisão. Não desperdiçam palavras tentando acertar qualquer alvo. Elas sabem qual ponto tocar. A escuta revela a pergunta escondida por trás da pergunta. Revela o medo por trás da objeção. Revela o desejo por trás da resistência. Quem escuta melhor fala melhor. Porque a palavra certa nasce da atenção certa. Uma boa pergunta pode fazer mais do que 10 conselhos. O conselho muitas vezes encontra resistência, porque parece invasão. A pergunta abre espaço, porque convida a pessoa a enxergar por si mesma. Em vez de dizer você precisa mudar, pergunte: o que esse comportamento está custando para você? Em vez de dizer você está errado, pergunte: existe uma forma diferente de olhar para isso? Em vez de tentar convencer alguém à força, pergunte: o que precisaria acontecer para você se sentir seguro? A pergunta certa tira a mente do automático. E isso também vale para você. Pergunte-se antes de falar: qual resultado eu quero gerar com essa conversa? O que precisa ficar claro? Que emoção eu quero deixar depois que eu sair? Perguntas governam o foco. E quem governa o foco governa a direção da própria vida. Observe a linguagem de uma pessoa e você começará a perceber a programação que governa a vida dela. Há quem fale sempre em impossibilidade. Não dá. É difícil. Para mim nunca acontece. Eu não tenho sorte.
As pessoas não me ajudam. Essa fala parece apenas um desabafo, mas é também um treinamento mental. A mente escuta a repetição e começa a obedecer. Uma postura vencedora não ignora os desafios, mas muda a forma de se posicionar diante deles. Em vez de não tem saída, pergunta qual é o próximo passo. Em vez de eu não consigo, declara eu ainda estou aprendendo a sustentar isso. Em vez de não é para mim, afirma eu estou me tornando a pessoa capaz de receber. Perceba a diferença. Não é frase positiva vazia. É comando interno. Quando você muda a linguagem, você começa a mudar a identidade. E quando a identidade muda, as atitudes começam a seguir essa nova direção. Muita gente confunde fé com volume. Acha que precisa falar alto para parecer confiante, precisa convencer pela força, precisa dominar a conversa para não ser dominada. Mas fé verdadeira não precisa gritar. A fé aparece quando sua voz permanece firme mesmo diante da pressão. Quando você não se desespera para ser entendido. Quando não abandona sua verdade só porque alguém discordou. Quando você sabe escutar sem perder o centro. Fé é sustentação interna. É a certeza silenciosa de quem ainda não vê tudo pronto, mas já decidiu caminhar como alguém que acredita. Essa fé altera sua comunicação. Sua palavra fica menos reativa. Sua presença fica mais estável. Seu olhar fica mais limpo. E pessoas estáveis transmitem segurança. O mundo está cheio de ruído. Quem consegue falar com paz se destaca. A sua comunicação verdadeira aparece quando algo sai do controle. Quando alguém te acusa. Quando uma reunião fica tensa. Quando uma oportunidade importante depende da sua resposta. Quando você precisa se posicionar e o coração acelera. Nesses momentos, não tente vencer pela velocidade. Desacelere. Baixe um pouco o tom da voz. Respire antes de responder. Nomeie o problema com clareza. Faça uma pergunta objetiva. Mostre o próximo passo. Uma pessoa descontrolada contamina o ambiente. Uma pessoa presente reorganiza o ambiente. Se alguém vier com agressividade, não devolva a mesma frequência. Responda de um lugar mais alto. Não no sentido de superioridade, mas de consciência. Quem reage automaticamente entrega o comando. Quem escolhe como responder recupera o poder. A comunicação sob pressão é uma prova espiritual. Ela mostra se a sua mente governa sua palavra ou se qualquer emoção consegue tomar sua boca. O corpo fala junto com a boca. E quando os dois dizem coisas diferentes, as pessoas sentem. Você pode dizer que está seguro, mas se seus ombros estão encolhidos, seu olhar foge e suas mãos denunciam ansiedade, a mensagem perde força. Pode dizer que acredita em algo, mas se sua postura parece pedir desculpas, a energia da fala enfraquece. Isso não significa representar um personagem. Significa alinhar corpo e consciência. Fique de pé como alguém que tem presença. Sente-se como alguém que participa da conversa. Olhe como alguém que está ali de verdade. Use as mãos para apoiar a mensagem, não para descarregar nervosismo. Deixe o corpo servir a clareza. Quando corpo, mente e palavra se alinham, a comunicação fica inteira. E tudo que é inteiro transmite mais poder. Depois que você termina de falar, algo fica. Às vezes fica confiança. Às vezes fica peso. Às vezes fica inspiração. Às vezes fica confusão. Às vezes fica vontade de se aproximar. Às vezes fica vontade de se afastar. Esse rastro invisível é uma das partes mais importantes da comunicação. Você pode estar certo e ainda assim deixar o outro diminuído. Pode ter bons argumentos e ainda assim criar resistência. Pode vencer uma discussão e perder a conexão. A pergunta é, depois que você fala, as pessoas se sentem mais fortes ou mais pequenas? Mais claras ou mais confusas? Mais abertas ou mais defensivas? A comunicação de prosperidade não é aquela que humilha para provar superioridade. É aquela que eleva o ambiente, que traz direção, que organiza, que faz o outro sentir que existe uma possibilidade maior. Quem deixa um bom resíduo emocional começa a ser lembrado com respeito. Ser autêntico não significa falar qualquer coisa de qualquer jeito. Significa que a sua fala nasce de um lugar verdadeiro. Há pessoas que tentam copiar o tom de grandes comunicadores, imitam gestos, repetem frases prontas, usam uma voz que não é delas. Por um tempo,
Pode até parecer bonito, mas falta alma. E quando falta alma, a audiência percebe. A sua autenticidade é o que ninguém consegue copiar. Sua história, suas quedas, sua forma de enxergar a vida, sua fé, suas experiências, sua maneira de transformar dor em aprendizado. Tudo isso dá assinatura à sua comunicação. Mas a autenticidade precisa de lapidação. Diamante bruto continua sendo diamante, mas precisa ser trabalhado para revelar brilho. Então não escolha entre ser verdadeiro e ser estratégico. Seja os dois. Fale com verdade, mas organize a verdade. Fale com alma, mas tenha direção. Fale como você, mas como a melhor versão de você. Existe uma diferença entre persuasão e manipulação. Manipulação tenta arrancar algo do outro. Persuasão verdadeira ajuda o outro a enxergar valor, caminho e possibilidade. Quem manipula usa medo, culpa e pressão. Quem persuade com consciência usa clareza, verdade e direção. A manipulação pode até gerar resposta rápida, mas destrói confiança. A comunicação consciente constrói relações que permanecem. E prosperidade duradoura depende de confiança. Se você quer crescer profissionalmente, vender melhor, liderar pessoas, construir autoridade ou abrir portas, entenda isto: ninguém sustenta a prosperidade enganando a percepção dos outros. O que permanece é aquilo que nasce de valor real. Use sua voz para servir. Use sua inteligência para clarear. Use sua presença para elevar. Use sua palavra para construir. Quando sua comunicação nasce de uma intenção limpa, ela ganha força espiritual. Muitas oportunidades não chegam até a pessoa mais competente. Chegam até a pessoa que consegue transmitir competência com clareza. Isso pode parecer injusto, mas é uma lei prática da vida. O valor precisa ser percebido para ser escolhido. Uma ideia mal comunicada parece menor do que é. Uma proposta confusa perde força. Uma pessoa insegura faz os outros duvidarem até de algo bom. Mas quando você fala com presença, clareza e convicção, o ambiente começa a te posicionar de outra forma. Você passa a ser lembrado, indicado, convidado, consultado, respeitado. Isso não acontece por mágica. Acontece porque sua comunicação começa a carregar um sinal diferente. Um sinal de preparo. Um sinal de maturidade. Um sinal de valor. A prosperidade não responde apenas ao desejo. Ela responde ao alinhamento. E a forma como você fala é parte desse alinhamento. A primeira pessoa que você precisa aprender a influenciar é você. Porque antes de falar com o mundo, você fala consigo mesmo o dia inteiro. E essa conversa interna define o tom da sua vida. Se por dentro você se acusa, sua voz perde força. Se por dentro você se sabota, sua postura enfraquece. Se por dentro você se chama de incapaz, nenhuma técnica sustenta autoridade por muito tempo. A comunicação externa nasce da comunicação interna. Comece a prestar atenção no que você diz para si quando erra, quando tenta algo novo, quando vê alguém prosperando, quando precisa se posicionar. Você fala como aliado ou como inimigo? Como criador ou como vítima? Como alguém que caminha com fé ou como alguém que já desistiu antes de começar? A sua palavra interior é semente. E toda semente repetida encontra um jeito de crescer. Se você quer transformar sua comunicação, comece com 7 dias de treino consciente. No primeiro dia, observe sua respiração antes de falar. No segundo, fale um pouco mais devagar. No terceiro, elimine explicações desnecessárias. No quarto, faça uma pausa antes de responder. No quinto, simplifique uma ideia difícil. No sexto, conte uma história curta para explicar um ponto. No sétimo, observe como as pessoas se sentem depois que conversam com você. Não é preciso mudar tudo de uma vez. A mente aprende por repetição. A voz também. A presença também. O que hoje parece forçado, amanhã começa a ficar natural. O que hoje exige esforço, depois vira identidade. E quando a identidade muda, você para de atuar confiança e começa a transmitir confiança. A transformação não acontece em um único discurso. Ela acontece nas pequenas conversas que você decide conduzir com mais consciência. Vender não é apenas oferecer um produto. Vender é comunicar valor. Você vende uma ideia quando pede uma oportunidade. Vende confiança quando lidera uma equipe. Vende direção quando orienta alguém.
Vende sua postura quando entra em uma entrevista. Vende sua visão quando apresenta um projeto. A vida inteira é atravessada por comunicação de valor. Mas valor não se comunica com desespero. Valor se comunica com clareza. Quem acredita no que entrega não implora. Explica. Demonstra. Sustenta. Conduz. Se você quer prosperar, aprenda a falar sobre o que você faz sem vergonha. Aprenda a mostrar o benefício. Aprenda a dizer com serenidade: isso é o que eu posso construir, isso é o problema que eu resolvo, esse é o caminho que proponho. A prosperidade respeita quem respeita o próprio valor. Chega um momento em que a pessoa percebe que não está apenas falando sobre a própria vida. Ela está ajudando a construir a própria vida com aquilo que fala. As palavras repetidas criam trilhas. As trilhas criam crenças. As crenças criam atitudes. As atitudes criam resultados. E os resultados reforçam a identidade. Por isso, mude a palavra antes de esperar que a vida inteira mude. Comece declarando com responsabilidade: eu estou aprendendo a falar com presença. Eu comunico meu valor com clareza. Minha voz serve à verdade, à fé e à prosperidade. Eu não me escondo mais daquilo que fui chamado a expressar. Não diga isso como frase vazia. Diga como quem está renovando a mente. Porque a palavra com consciência é oração em movimento. É fé ganhando direção. É identidade sendo reconstruída. E quando a sua palavra muda de lugar, sua vida começa a procurar outro destino. Agora observe sua própria vida. Quantas portas você deixou fechadas porque não teve coragem de falar? Quantas oportunidades passaram porque você não soube expressar seu valor? Quantas vezes você aceitou menos porque sua voz não sustentou aquilo que sua alma já sabia que merecia? Isso pode mudar. Não porque você vai virar outra pessoa, mas porque vai parar de esconder a pessoa que já existe dentro de você. Uma pessoa com fé, com visão, com consciência, com capacidade de aprender, com poder para se posicionar. A partir de hoje, escolha uma conversa para agir diferente. Apenas uma. Fale mais devagar. Respire antes. Diga menos, mas diga melhor. Olhe nos olhos. Faça uma pergunta inteligente. Termine deixando clareza, não confusão. E escreva nos comentários a palavra presença, se você decide que a sua voz não será mais usada para se diminuir, mas para abrir caminho para a vida que você está construindo. Agradeço sinceramente a você que permaneceu comigo até o final deste vídeo. Espero que esta reflexão tenha contribuído, de alguma forma, para que você observe com mais clareza seus pensamentos, suas escolhas e os padrões que influenciam os resultados da sua vida. Caso este conteúdo tenha sido útil ou esteja alinhado à sua forma de pensar, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Continuaremos abordando temas relacionados ao autoconhecimento e ao crescimento pessoal, profissional e espiritual, sempre com seriedade, respeito e profundidade. Até o próximo vídeo.